começar a apresentação aqui. Apresentar. A gente vai fazer, então, uma revisão até chegar na parte ali que a gente estava... Frações, tá? Pode abrir lá na página 63 do livro, que a gente estava vendo. Página 63. Começa a parte de frações aqui no segundo capítulo do livro, tá? Essa parte inicial aqui, ele explica a ideia de fração relacionadas às figuras, que é uma coisa que a gente já tinha visto também no ano passado. Aí eu já falei para vocês bastante, olha, não representem frações na forma de triângulo, não representem frações na forma de círculo, porque a gente fica mais difícil de desenhar, fica mais difícil da gente dividir. Então, sempre que vocês forem desenhar alguma coisa, por favor, desenhem retângulos, que é mais fácil da gente fazer essas divisões, tá? Isso é uma dica mais fácil na hora de fazer essas representações. Aí aqui, fração como quociente, na verdade, é pensar na fração como se fosse uma divisão. Isso também a gente já faz o tempo todo, né? Aí aqui aparece uma ideia, continuando em seguida, de fração como a razão entre dois números, a proporção que existe entre o número de alunos do sexto ano em relação ao número de alunos total da escola. Então, isso é uma razão. Então, a gente vai pegar um número e dividir por outro, também vai continuar sendo a ideia que a gente tem de fração. A gente está bem acostumado com essas coisas, tá? Com essa ideia de fração ali associada a uma proporção. Aí a gente tem esse outro conceito também que a gente já tinha visto no ano passado, que é fração equivalente. É quando a gente multiplica em cima e embaixo uma fração pelo mesmo número, e esse número não é zero, tá? Então vamos supor aqui, ó, se eu tenho lá a fração 2 quintos, e eu quero pegar uma fração equivalente a essa fração aqui, ó, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 3, e esse número que vai aparecer aqui, no caso, o 6 sobre 15, é uma fração equivalente a essa fração 2 sobre 5, tá? Então, a gente tem infinitas frações equivalentes, a gente pode escolher qualquer número aqui para multiplicar em cima e embaixo ao mesmo tempo, e eu vou ter várias frações que são equivalentes a ela. Claro, a gente sempre vai estar dando preferência em trabalhar com a fração mais simplificada. Então, quando eu falo em simplificar as frações, significa que eu tenho uma fração de forma irredutível, em cima e embaixo eu não consigo dividir por mais nada, e aquela é a melhor representação que a gente tem para aquela fração, certo? Isso também a gente já viu no ano passado, a gente já viu quando estava fazendo a revisão no começo do ano, tá? Aí tem essa parte aqui logo em seguida, que tem o lance de comparação com frações, comparação entre as frações, que é o seguinte, a comparação ela serve para falar quem que é maior, quem que é menor naquela fração. Vamos supor aqui, ó, se eu tenho a fração, pegar de novo ali o 2 quintos que eu acabei de olhar, 2 quintos, e eu tenho uma outra fração aqui que fosse 3 quartos, como é que eu comparo quem que é maior? Quer dizer, quem que tem mais quantidade aqui? Sendo que essas frações, elas não têm o mesmo denominador. Então, a gente precisa fazer aquele truque de pegar o número que está aqui embaixo, multiplicar pelo 5. Multiplicar em cima e embaixo na outra fração, tá vendo? Ele vai pegar e vai multiplicar esse cara aqui e esse cara aqui, e vou fazer a mesma coisa com esse cara que está aqui embaixo, multiplicando em cima e embaixo esse carinha aqui. E aí a gente vai ter resultados. Quer ver? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou fazer aqui, ó. 2 vezes o 4 vai dar 8, e 4 vezes o 5 dá 20. Então, esse número aqui, ó, o primeiro número, ele pode ser representado por uma fração equivalente, que é 8 sobre 20. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o segundo número, ó. 5 vezes o 3 dá 15. E o número de baixo a gente nem precisa multiplicar, porque 4 vezes 5 é a mesma coisa do que 5 vezes o 4. Ó. Então, coloco o 20 aqui embaixo. Ok, agora a gente tem duas frações que têm o mesmo denominador, quer dizer, ele está quebrado em pedaços que são iguais. E esses pedaços, ó, aqui tem 15 pedaços que foram divididos por 20, e aqui eu tenho 8 pedaços que foram divididos por 20. Com certeza, o 15 é maior do que o 8. Então, 15 sobre 20 vai ser maior do que o 8 sobre 20. Então, essa fração aqui, a nossa primeira fração aqui, o 3 sobre 4, vai ser maior
do que a nossa fração 2 sobre 5, tá? Então, essa comparação é sempre necessária, tá? A gente sempre precisa fazer esse truque aqui de multiplicar em cima e embaixo, multiplicar em cima e embaixo, que aí é mais rápido da gente resolver. Tem outros jeitos de fazer isso? Tem. Através de mínimo múltiplo comum, através de fazer o desenho, de ver a proporção ali entre os desenhos. Só que esse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês é o jeito mais prático que tem de fazer a comparação. E ele também serve para quando a gente for fazer a soma e a subtração, que é a próxima parte que a gente vê aqui logo em seguida, que é as operações com fração, e ele vê essa parte aqui de soma e de subtração, bem rápido, que é com essa ideia aqui de somar, como é que eu faço a soma de números que não têm o mesmo denominador, e esse aqui é o jeito mais prático também que tem, tá? Lembrando que quando a gente vai somar frações, a gente acaba caindo sempre em 3 casos, tá? O primeiro caso é aquele que, vamos supor, vai ter o mesmo denominador, ó, vamos supor aqui, ó, esse mais 5 sextos, tá vendo? Ó, tem o mesmo denominador, a gente só soma o número de cima, então vai ficar aqui nesse caso, ó, 12 sobre 6, que é o que a gente já tinha visto na aula passada ali, a gente fez bastante tempo, só ficou fazendo essas continhas aqui com soma e com subtração ali. Aí o que acontece? Às vezes pode acontecer de aparecer um número, ó, vou pegar o 7 sextos de novo aqui, ó, aparecer um número que está na parte de baixo, tem um múltiplo do primeiro número, ou ao contrário, né? A gente tem o segundo, que é um múltiplo do primeiro. Vamos supor aqui, 3 sobre 12. Nesse caso aqui, ó, fica mais fácil se eu só multiplicar esse primeiro número por 2, e aí logo em seguida a gente vai ter os dois sendo divididos por 12. Ó. Se eu multiplicar aqui, ó, vou pegar uma outra coisinha para vocês pararem aqui. Se eu multiplicar esse número aqui em cima e embaixo por 2, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 14 sobre 12, e a segunda parte ali continua igual, eu não precisei mudar. Vai ficar então os 2 sobre 12, e a gente consegue fazer aquela soma que vai dar 17 sobre 12, tá vendo? Então ficou fácil ali da gente conseguir fazer a soma, porque eu só mexi em um número. Então pode acontecer que às vezes é mais fácil a gente só mexer em um número, multiplicando ele em cima e embaixo, quando ele for múltiplo. Quando não é múltiplo, aí a gente cai no caso que é o mais comum, que é esse daqui, ó. Vamos pegar de novo o nosso 7 sobre 6, e vou fazer uma soma aqui com 4 sobre 5, tá vendo? Ó? O 4, o 6 e o 5, eles não são múltiplos, então a gente tem que fazer aquele processo de multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Ó. Então eu vou pegar aqui, ó, 7, vou multiplicar, aliás, o 5 vou multiplicar em cima e embaixo o 6, vou fazer a mesma coisa aqui com o outro, ó, vou pegar esse cara aqui, e vou multiplicar por esse aqui e por esse daqui. Então vamos lá, fazer a nossa conta aqui, ó. Então, quando eu multiplico aqui, ó, 5 vezes o 7 dá 35, e 6 vezes o 5 fica nosso 30 aqui embaixo. Embaixo vai ficar a mesma coisa aqui também, porque eu já sei que obrigatoriamente 6 vezes 5 é a mesma coisa do que 5 vezes o 6. E aí eu faço 6 vezes o 4, dá 24. E aí eu somo só a parte em cima, ó, 35 com 24, isso dá 59. Nosso resultado é 59 sobre 30. E é essa parte aqui que é a mais complicada de fazer soma e subtração de fração, tá vendo? Quando a gente não tem um número de baixo igual, quando os números não são múltiplos, e aí a gente precisa fazer essa multiplicação cruzada para chegar no resultado. Daria também para fazer o processo de mínimo múltiplo comum? Daria, só que a gente aí teria que fazer mais uma conta para calcular qual é o mínimo múltiplo comum de 6 e 5, que é aquele lance lá que a gente viu logo no começo do capítulo, ali com o mínimo múltiplo comum e tal, mas aí é uma conta a mais para a gente fazer. Então, em vez de a gente ficar pensando qual que é o mínimo múltiplo comum, a gente pode fazer direto essa conta aqui, que já resolve o nosso problema, tá? Então, são 3 casos. Primeiro, se é igual, só faz a soma na parte de cima. Se não é igual, mas eles são múltiplos, a gente acha um múltiplo que é comum ali logo em seguida de algum deles e já faz a soma. E o caso que não são múltiplos é esse caso aqui, que é o que mais acontece, que a gente tem que fazer a multiplicação cruzada para chegar no resultado. Beleza.
Então, vamos olhar aqui, continuar olhando as próximas partes aqui, que é soma. Ah, tá. Ele faz aqui um esqueminha aqui com um exercício aqui da primeira maneira, segunda maneira, terceira maneira. Aí aparece alguns exercícios aqui para fazer, depois a gente vai fazer isso aqui junto, mas antes de fazer esses exercícios eu vou falar da multiplicação e da divisão, que também a gente já viu no ano passado, que também eu já falei na revisão, mas como faz tempo que eu falei, eu vou falar de novo aqui para vocês não esquecerem. Multiplicação e divisão com fração é a coisa mais fácil que tem. Por quê? Porque é só operação direta, não precisa ficar pensando, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. É uma coisa bem mais direta ali do que soma e do que a subtração, tá? Vamos supor aqui, 3 quartos que multiplica 5 sétimos. O que eu tenho que fazer? Multiplica o número de cima pelo número de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes o 5 dá 15. E o número de baixo, 4 vezes o 7, 28. Acabou. A parte de cima vai ser multiplicada pela parte de cima, a parte de baixo vai ser multiplicada pela parte de baixo. Vou fazer mais uma conta aqui, 1 meio vezes 11 sobre 7 de novo. Aqui, 1 vezes o 11 dá 11, e 2 vezes o 4, 2 vezes o 7, 14, tá vendo? Bem direto, é bem na hora mesmo. Então aqui, só o de cima pelo de cima, direto, o de cima pelo de cima, e de baixo pelo de baixo. De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Pronto, já chega no resultado na hora. A divisão é muito parecida com isso aqui, tá? A única diferença é que na hora de dividir, antes a gente precisa fazer uma outra operação, que é a operação de pegar o inverso. Quer dizer, eu preciso dar uma cambalhota no segundo número para conseguir fazer a conta antes. Então, se eu tenho aqui 2 quintos dividido por... Vou botar outro número aqui, vou colocar por 6 nonos, o que eu preciso fazer aqui? A divisão é muito parecida com a multiplicação, só que antes de multiplicar, eu tenho que inverter o segundo número. Isso quer dizer, eu vou fazer uma cambalhota no segundo número. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer 2 quintos, copia a mesma coisa, vezes, inverte esse segundo número. Inverter quer dizer, o número de cima vai para baixo e o número de baixo vai para cima. Então, olha só, era uma divisão e eu transformei isso numa multiplicação. Esse meu pontinho aqui não ficou bonito. Beleza, então aqui, multiplicação. Agora deu uma melhorada. Não ficou muita coisa também. Mas é uma multiplicação. Então eu vou fazer aqui, vai dar 2 vezes o 9 dá 18. E 5 vezes o 6 dá 30. Ok, tá vendo? É bem direto o nosso resultado também. Multiplicou de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Só que na divisão a gente primeiro precisa fazer essa inversão aqui, Primeiro eu vou deixar bem marcado aqui, Primeiro a gente precisa fazer essa inversão, que é fazer uma cambalhota, O número de cima vai para baixo, o número de baixo vai para cima, tá? Essa é a única diferença que a gente tem em relação à multiplicação. A multiplicação é bem direta, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, já chega no resultado. Na divisão, primeiro eu tenho que transformar ela numa multiplicação, e para isso eu inverto o segundo número, tá? Vou fazer mais um exemplo aqui de divisão para vocês, Vou pegar aqui, vamos supor, 7 sobre 8, dividido por 12 sobre 11. O que eu tenho que fazer? Inverte o segundo número, e é só o segundo número, tá? Não é para inverter o primeiro, é só o segundo número mesmo, aqui, 11 sobre 12, e aí a resposta vai ficar ali no caso 77, 8 vezes o 12, 8 vezes o 5 é 60, e 60 mais 36 dá 96, então fica 96. Então ficou 77 sobre 96. Com alguma dúvida, pessoal, como é que a gente faz a divisão? Esse é o momento de perguntar, vamos lá. Não, ficou suave para mim. Bem tranquilo, pessoal? Tá vendo? É bem fácil mesmo, tá? Tipo, não tem nenhuma conta extraordinária. A gente já explicou isso lá no começo do ano, quando a gente estava fazendo aquela folhinha, tá? E é bem uma revisão. Então, assim, muitos exercícios do que vocês vão fazer agora que eu digo
na próxima parte aqui do capítulo, envolve essa parte de operação. E essa aqui é a operação mais difícil que vocês vão ver nesse final de capítulo, tá? Que é a divisão de frações. Ele dá uma enrolada para chegar até nisso, ele fala um pouquinho de frações inversas, que é isso que eu estou falando de dar cambalhota, tá? Então, fração inversa nada mais é do que dar a cambalhota no número, tá? Bem simples, bem fácil. Ó, qual que é a fração inversa de 2 sétimos? 7 sobre 2. Qual que é a fração inversa de 4 quintos? 5 sobre 4. Tá vendo? Bem fácil. A única fração que não pode ter inverso é 0 sobre alguma coisa. Tipo, 0 sobre 5 não pode ter inverso. Por quê? Porque o 0 não tem inverso. Isso também a gente viu lá no começo do ano, em alguma das questões lá daquela folhinha, tá? Aí, o que tem mais aqui? Aí tem divisão de número por fração. Ah, tá, tem outro exemplo aqui que eu não mostrei para vocês ainda, que é o lance da... Quando a gente vai dividir um número que não é uma fração, que não parece ser uma fração. Quer ver? Ó, vamos supor aqui, ó, 2 quintos dividido por 3. Ah, mas isso é muito complicado, professor. Oh, super complicado, olha só. 2 quintos dividido por 3 sobre 1, tá vendo? Continua sendo uma fração, eu só escrevi ela do jeito correto agora. Né? E todo número é uma fração, a gente só não coloca um aqui para não ficar gastando lápis, não ficar gastando caneta. E aí o que eu preciso fazer? O mesmo processo que a gente fez antes ali, ó, que é pegar e inverter o número, ó, 2 quintos vezes 1 sobre 3. Aí dá o mesmo resultado, aqui é 2 sobre 15. Tá vendo? É bem fácil. Então, se eu tiver um número que não está escrito na forma de fração, vocês completam ele, no caso, coloca o 1 na parte de baixo e depois faz a adequação igual ao que a gente acabou de fazer. E se o número que estivesse sendo dividido estivesse na frente, quer ver? 4 dividido por 1 sexto. Como é que a gente faz isso? O mesmo esquema, eu vou pegar 4 sobre 1 dividido por 1 sexto. E isso vai ser 4 sobre 1 vezes 6 sobre 1. 6 vezes o 4, 24. E 1 vezes 1 é 1. Pronto. Então, 4 dividido por 1 sexto vai dar 24. Bem simples, tá, pessoal? Também continhas que vocês já fizeram isso em outro momento. A única diferença é que agora, daqui a pouco, vai estar aparecendo o número negativo. Não nesse capítulo, mas no próximo capítulo, a gente vai estar trabalhando também frações com números negativos. Por enquanto, ainda não tem, tá? E assim, ó, é isso de exercício. Se vocês olharem bem, tipo, acabou o capítulo. Acabou, tipo, todas as informações que a gente tinha que dar para esse capítulo. O que vocês têm para fazer agora? A gente vai começar a fazer exercícios dessa parte da matéria, tá? Num outro momento, eu já tinha pedido para vocês fazerem tais e tais exercícios, mas agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios aqui em aula mesmo, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar, tipo, 2 exercícios, vocês fazem aí agora e depois a gente já corrige, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar um exercício aqui para fazer, ó. Vamos começar ali com o exercício o 87 e vamos fazer também o exercício 88 lá da página 72. Eu vou deixar aqui aberto no quadrinho para vocês e deixa eu anotar também para vocês fazerem agora ali, ó. Então cada um pega lá o seu caderno e vamos fazer lá na página. Deixa eu anotar que página que são aqui. Página 72, ó. Página 72, exercícios 87 e 88. Vamos lá, pessoal. 5 minutinhos para fazer esses exercícios, aí a gente já corrige. Vamos lá. Cada um pega o seu caderno. Fazendo agora. Coloquei ali no chat quem não viu os exercícios, tá? Vou aumentar mais um pouquinho aqui a página.
25% são esses dois exercícios aqui, ó. 5 minutinhos para fazer. Vamos lá. Acabei já. Como? Já acabou? Só aguardar um pouquinho ali, a gente já corrige com todo mundo, tá? Beleza. Esperar mais um pouquinho ali. São exercícios bem simples, bem tranquilos também, né? Acabei. Beleza. Ô, Jonathan, a Evelyn tava com a internet ruim, eu acho que ela saiu por causa disso. Como? A Evelyn tava com a internet muito ruim, acho que ela saiu por causa disso. Ah, não tem problema. Isso acontece bastante. A internet nos últimos dias tem estado bem complicado e eu sei que aqui em Floripa o negócio está mais complicado ainda. Então é bem comum que aconteça isso das pessoas caírem. No outro encontro também aconteceu de 2 pessoas caírem ali do lado e depois voltarem. Eu tenho que aceitar de novo ali, porque mesmo usando o mesmo usuário, ainda estava oscilando demais. Provavelmente teve que trocar a internet. Estava no celular ou na internet normal e teve que trocar para o outro. Isso que pegou um IP diferente. Tá, pessoal, vamos lá. Vamos fazer essa correção dessa 87 aí. Quem quer falar essa 87 pra gente? Pode ser, eu acho que a Helena, que ela terminou primeiro ali, quer falar 87, Helena? Posso falar, mas eu... Tá, lê pra gente aí o problema 87 e depois explica como é que você fez. Tá. Bruna está no 7º ano e a irmã dela, Gisele, está no 4º ano. Gisele registrou a seguinte operação: 2 sobre 3 mais 1 sobre 4 é igual a 3 sobre 7. O que Bruna poderia dizer a ela?
E aí, o que você poderia dizer a ela? Que ela precisaria primeiro deixar as frações com denominadores iguais, depois somar somente os numeradores e manter o numerador igual. Isso. Que essa conta que ela fez não está certa, né? Porque a gente não soma a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo, né? Não funciona assim com adição, mesmo que o denominador fosse igual, não era para somar a parte de baixo, né? Então a conta está errada. Aí teria que explicar como é que é certo, você falou de um jeito certo para fazer e pronto, né? Então o jeito era falar que a conta está errada e mostrar qual é o resultado de verdade. Vamos fazer esse resultado de verdade aqui, ó, 2/3 e 1/4, tá? Então eu vou copiar aqui no próximo. Opa, escrever com a borracha no ralo. 2/3 mais 1/4. Como é que faz aqui mesmo, Helena? Tem que multiplicar. É que eu não faço assim, mas enfim. Tem que multiplicar o 3. O 1 com. Tipo, o 3, tu multiplica vezes 1, daí. Ai, é que eu não faço desse jeito, é pra mim complicado de explicar. Tudo bem, a gente vai multiplicar em cima e embaixo aqui por 3 e o outro a gente vai multiplicar em cima e embaixo por 4, né? Então vamos lá aqui, ó. 2 vezes o 4 dá 8, e 4 vezes o 3 dá 12. Agora o outro, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes o 4, a gente já fez a conta também, deu 12. Pronto. E aí o resultado vai dar 11/12. Ó, 11/12 é quase um inteiro. A resposta que ela passou para a gente, ó, é 3/7. E 3/7 é menos da metade. Tá vendo como a resposta está bem longe do que era para ser o resultado? Então, beleza. Vamos para a próxima aqui. Ó. Quem quer falar 88 para gente? O pessoal que tinha falado que tinha terminado, vamos lá. Quem foi ali? Eu acho que foi o Kian e o Pedro, não foi isso? Pode ser o Pedro ali. Quer falar 88 para gente, Pedro? Estou me escutando? Esteja sem microfone. Alguma outra pessoa quer fazer 88 aqui que já terminou? Explicar como é que fez? Eu posso explicar se ninguém for explicar. Não, mas aqui eu gostaria que fosse uma outra pessoa. E vamos ver uma outra pessoa. Eu posso. Vamos lá. Pode explicar então pra gente. Lê primeiro e depois explica como é que fez. Tá. Peraí que eu não tô com o meu livro. Eu fiz olhando ali mesmo, daí agora não tá aparecendo. Não, mas pode ler aqui mesmo, tá? Eu gasto 1/6 das horas de um dia na escola. 1/3 dormindo e 1/12 brincando. Qual fração das horas do dia ele dedica às outras coisas? Vamos lá, vou anotar os números aqui para ti para ficar mais fácil. 1/6, 1/3 e 1/12. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O próximo aqui. 1/3, 1/6 e 1/12. É isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, fechou. Tá. Então o que eu tenho que fazer com esses números aqui, Ken? Somar o denominador. Não, pera. Achar o denominador igual. Isso. Nesse caso aqui, tem 3 números. Dá para fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes? Sim ou não? Não. Mas olha só, será que o 3, o 6 e o 12 não são múltiplos de alguma coisa? Do 12. Do 12, tá. Então, quanto que eu preciso multiplicar essa primeira fração que a gente tem aqui para virar 12? Embaixo. 4. Por 4. Então, ó, a primeira fração aqui, ó, eu vou multiplicar por 4. Vou fazer aqui, ó, vezes 4. Aqui vezes o 4. A segunda fração ali, eu preciso multiplicar por quanto para virar 12? 2. Então, vou lá, vou multiplicar em cima e embaixo por 2 aqui. E eu vou fazer tudo numa vez só. Então, aqui vai ficar 4/12. Do lado fica 2/12. E 1/12. Dá quanto? Daí vai ficar 7/12. Isso, tá vendo? Mesmo a gente tendo mais do que 2 números,
a gente pode fazer a soma igual. É só somar a parte de cima, a parte de baixo deixa igual e pronto. Então, vamos usar a informação que a gente tem aqui. Ó. Ele está falando que a resposta de tudo que ele faz é 7 sobre 12. Se a gente pensar em quantidade de horas, seria 7 horas de 12 horas. Só que nosso dia não tem 12 horas. Nosso dia tem 24 horas. Então, eu teria que multiplicar esse número aqui ainda, ó, em cima e embaixo, por 2. Então, eu vou pegar e vou fazer isso. Ó. Vou fazer o 7 sobre 12. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 aqui, para a gente saber que o nosso dia tem 24 horas, né? Então, vai ficar 14 sobre 24. Então, vamos olhar a pergunta que foi feita ali, ó. Qual é a fração de horas do dia que ele dedica a outras coisas? Tá, a gente tem aqui, ó, a nossa fração que ele faz coisas, são 14 sobre 24. E quanto que falta desse 14 sobre 24 para chegar em 24 sobre 24? 14 vezes. Não, olha só. Ele tem 14 sobre 24 horas que ele faz alguma coisa durante o dia. Sendo que o dia é 24 horas, quantas horas faltam para terminar o dia dele? Entendeu? Quanto que falta? 10 horas. Isso, 10 horas. Então, a nossa fração que falta ali, ó, seria 10 sobre 24. Então, a resposta mais comum seria 10 sobre 24, mas se simplificar também, vai sobrar 5 sobre 12, que é a mesma coisa, tá? Mas seria legal já usar essa fração aqui sobre 24, porque aí a gente consegue perceber que a gente está usando realmente o nosso dia como referência, tá? Então, ele vai ter 10 horas para fazer outras coisas. Então, provavelmente, ele vai dormir nessas 10 horas, ele vai fazer outras atividades que ele precisa fazer durante o dia. Fechou, tá? Então, dessa parte aqui do exercício, esses dois aqui a gente já fez. A parte de multiplicação aqui, vamos fazer também uns... Vamos ver se tem exercício de multiplicação aqui. Não, não tem. Só vai ter de multiplicação e divisão mais aqui na frente, já direto, tá? Ah, aqui, ó. Apareceu aqui no exercício 21 aquele lance de novo, ó. 3 meios de 18. Como é que a gente faz conta mesmo com esse D aqui, ó? Vamos ver como é que é. Está pedindo ali, ó, 3 meios de 18. Então, vou fazer aqui, ó, 3 meios de 18. A gente já aprendeu no ano passado que toda vez que aparece o D, isso se transforma numa multiplicação, ó. Então, ficou 3 meios de 18. Mas, na verdade, o 18 é sobre 1. A gente tem que qualquer número sempre está dividido por 1. Então, aqui é só fazer uma multiplicação bem simples, ó. 3 vezes o 18... Fica 36 mais 18 dá 54. Olha, fica 54 sobre 2. E se eu resolvo 54 sobre 2, isso fica 27. Então, 3 meios de 18 fica igual a 27. Então, toda vez que eu tiver o D, transforma em multiplicação e faz a multiplicação de duas frações que sai bem mais rápido. Fazer mais uma dessa, então, aqui, desses D aqui, tá? Ó, 2 terços de 3 meios. Vai ser bem fácil. 2 terços de 3 meios. Vai virar uma multiplicação. Três vezes 2 dá 6. 2 vezes o 3 dá 6. Igual a 1. Bem fácil, bem rápido, bem tranquilo. E aqui os outros exercícios continuam a mesma coisa. Então, o que eu tenho para fazer para vocês, tá? Vamos passar algumas páginas aqui para quarta-feira, e aí vocês vão treinar, já que eu sei que vocês estão bastante sem tarefa, então vocês podem fazer uns exercíciozinhos aí, né? Então, ó. Não, não pode, Diogo. Tem muita tarefa para fazer. Aham. Eu sei que vocês estão bastante sem tarefa. Tarefa é muito. Ô, Johnny, libera essa pra mim, amanhã é meu aniversário. Aham, você tem aula amanhã de matemática, né? Não. Então é para quarta-feira, não tem problema. Quarta-feira, você não faz aniversário 2 dias seguidos. Página 74, aqui a gente pode fazer os exercícios. E deixa eu ver mais uma aqui. Deixa eu ver mais uma curtinha. Pode ser essa 76 também, tá? Então, vou deixar como tarefa ali, ó. Página 74. Ó, tarefa. Aqui, ó, página. De novo aqui.
página 74 e 76, tá? São exercícios curtos para fazer ali e vocês conseguem fazer com bastante facilidade. Façam no caderno e aí eu vou tomar lição de vocês. Não precisa mandar para mim, tá? Por e-mail. A única coisa que vocês podem entrar em contato comigo por e-mail é: esse exercício aqui eu não estou entendendo, professor. Como é que eu faço esse? Aí, beleza. Aí a gente conversa lá pelo e-mail, eu explico como é que faz e aí vocês conseguem fazer, tá? Mas é claro que vocês não vão perguntar antes de ler o enunciado, tá? Tem gente que de vez em quando faz isso. Como é que faz esse exercício sem ler o enunciado? Aí eu peço, já leu o enunciado? Aí a pessoa leu o enunciado, tá, eu entendi. Aí acaba o e-mail por ali. Então, por favor, antes de vocês perguntarem, leiam no mínimo o enunciado, tá? Esses exercícios, então, ficou para a nossa quarta-feira ali, que é o nosso próximo encontro, tá? E a gente praticamente já acabou esse capítulo de novo, tá, pessoal? Eu vou fazer atividades sobre essa parte de fração com vocês no próximo momento. Essa semana a gente está em outros processos ali tem o lance da recuperação, tem o lance de fechar o trimestre, mas na próxima, assim que a gente começar a fazer de novo atividades para vocês me entregarem ali, atividades avaliativas, a gente vai começar a fazer exercícios dessa parte da matéria, tá bom? Mas a gente já vai começar a fazer os exercícios ali do capítulo para vocês treinarem e depois também eu vou pedir o caderno de atividades, tá? Por enquanto não precisa do caderno de atividades. Mais para frente eu vou acabar pedindo e vocês também vão me enviar, isso vocês vão me enviar por e-mail, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Então, para quarta-feira, página 74 e 76, eu vou tomar como lição ali de vocês, então eu vou perguntar, tal pessoa, como é que faz tal exercício? Aí vocês vão me responder, ou pelo chat, ou pelo microfone. De preferência com o microfone, que é mais fácil de vocês falarem. 76? Como? É a 74 e a 76? Isso, página 74 e página 76, como eu coloquei ali no chat, tá? Fechou, então? Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Então, tchau, tchau. Até quarta-feira para vocês. Não.